Olá, meus irmãos. O tema do nosso vídeo é uma pergunta. As denominações evangélicas andam em maldições por não seguir toda a lei? Então, nós vamos trazer esse entendimento aí, meus queridos. Os líderes legalistas, eles dizem em seus estudos o seguinte: a Bíblia ensina que os fiéis devem devolver ao Senhor o dízimo. Não, mudou a lei. Ou seja, eles dizem que tem que entregar 10% das suas rendas, usando Malaquias 3, do versículo 8 ao 9. Ou seja, eles só sabem ler Malaquias 3. Parece que não tem outro texto da Bíblia para eles. Apesar que é somente aqui que tem o devorador, que eles conseguem. Se eles for lá para Deuteronômio, capítulo 14, e eles começarem a ler acerca do dízimo, eles vão ter que explicar muitas coisas, para os seus membros, aí é complicado para eles, Aqui Malaquias fica meio que isolado, então eles têm aí uma forma de manipular a mente das pessoas dentro desse texto isolado, É só ler Malaquias 1:1 e por aí você já descarta, E não é só Malaquias 3, do 8 ao 10, não. Eles usam a passagem da oferta da viúva para dizer que ela está dizimando. Sabemos que pela lei de Moisés, as viúvas, os órfãos, os desamparados, eles deveriam ser acolhidos pelo dízimo, e não o contrário. Eles dizem que, além do dízimo, devem dar ofertas voluntárias. Essas dádivas devem ser proporcionadas, segundo ele, aos lucros obtidos, mesmo que estes sejam de pequeno valor. Aí ele segue aí o exemplo da viúva, como eu falei. Eles alegam com isso que não apenas os abastados, mas também os pobres devem contribuir financeiramente, de acordo com suas posses. Sabemos que o dízimo não tem nenhuma ligação com o dinheiro, mesmo já havendo dinheiro na época. É só ler Deuteronômio capítulo 14 e você vai ver que ali já havia dinheiro, mas o dinheiro não chegava no templo. Por quê? Porque eles tinham que comer o dízimo na presença do Senhor. E você não vai comer dinheiro na presença do Senhor, Então, meus queridos, seguindo aí também, eles usam um texto isolado, que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 13 e o 14. Eles isolam, Porém, aqui nesse texto de 1 de Coríntios, eles não seguem a leitura, em que o próprio apóstolo Paulo, seguindo aí na sua carta, ele tem prazer em pregar o evangelho sem cobrar. Por que eles não leem essa parte também, Então, meus queridos, diante disso, eu gostaria de compartilhar mais um pouco do entendimento acerca da velha lei que foi abolida, encerrada, terminada em Cristo. E aba Pai por isso, Em Efésios capítulo 4, verso 14, Paulo fala algo sobre o que se chama de ventos de doutrinas. Ele nos conclama a maturidade espiritual para que nós não sejamos mais como crianças jogados ou jogadas de um lado para outro, levados por todo o vento de doutrina. E observando a igreja cristã através dos anos, surgem novas doutrinas. Inclui coisas como cair no espírito, dentes de ouro, a volta de Jesus em 1988, e são várias datas, Aqui eu só citei uma, E tem também latir como cachorro. Cada crente precisa ter um discipulador e o pior de tudo, retorno ao judaísmo. Então, este retorno do judaísmo surge com várias correntes, tais como retorno às práticas de festividades judaicas, pronunciar o nome de Jesus corretamente em hebraico e manter a lei judaica, pelo menos as partes da lei que eles acham convenientes. É claro, tudo ligado à parte financeira, e ao terror, que eles querem pôr medo, Então, é interessante que Paulo chama estes fenômenos de ventos. Eles conseguem influenciar a mente de grande número de pessoas muito rapidamente, porque as pessoas não querem examinar as escrituras, então com isso as pessoas se tornam presas fáceis na mão desses homens manipuladores. Então, um pensamento repentino ou uma ideia pode impelir populações inteiras numa determinada direção em pouquíssimo tempo. Nós vemos aí
nas eleições, né? Os líderes, eles manipulam as pessoas até em quem eles devem votar. Bem, em sua época, Paulo estava constantemente combatendo, através de seus escritos e ensinos, aqueles que insistiam na prática do judaísmo. Essa foi uma das maiores lutas, ou talvez a grande luta do apóstolo Paulo, né? Então, meus queridos, se você examinar nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente em Gálatas, ao longo dos seus escritos, parece que havia muitos judeus convertidos que não entendiam completamente a mensagem do evangelho. E eles ainda se agarravam às suas antigas formas religiosas. Então, para combater esta mensagem, Paulo usou muitos, posso dizer também vários argumentos, e nós vamos aqui examinar alguns deles. Vamos começar aqui, meus queridos, examinando uma passagem em Mateus capítulo 5, verso 17 e o verso 18, que muitos citam em suas tentativas para justificar um retorno à lei ou a manutenção da lei. Então está escrito assim: não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio, de modo nenhum, passará da lei, até que tudo seja cumprido. Ponha, meus queridos, atenção e note que Jesus não disse que a lei não passaria até que tudo tivesse completamente ou finalmente e corretamente guardado. Ele usou a palavra cumprido. Esta palavra grega, quer dizer plerô, significa fazer cheio, completo, consumado. E é inquestionável que a lei no Velho Testamento estava cheia de tipologia. Era um tipo de prefiguração ou sombra das realidades espirituais que estavam por vir a nós. Quando eu falo nós aqui, é aos judeus daquela primeira era, que seriam realizadas em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 1 nos ensina: pois a lei, sendo uma sombra dos bens vindouros e não a própria essência dessas coisas, jamais podem tornar perfeitos aqueles que se aproximam. Em Colossenses capítulo 2, verso 17, após enumerar diversas exigências da lei, que tipo de comida você come ou bebe, observar os dias de festas ou o dia de sábado, o apóstolo Paulo diz: isso ocorre porque essas coisas são apenas sombra de coisas espirituais que estavam por vir, mas o seu cumprimento, ou seja, a essência, se dá agora em Cristo. Então, não há dúvida de que Jesus, o Cristo, em sua vida, morte e ressurreição, cumpriu toda a lei. Um dos mais óbvios cumprimentos foi concernente à necessidade dos judeus sacrificarem um cordeiro no dia de Páscoa. Óbvio que Jesus cumpriu esta sombra na lei com o seu sacrifício, o sacrifício da sua vida. Então são centenas, posso dizer até inúmeros aspectos da lei que Jesus cumpriu. Aliás, todos os aspectos da lei o Senhor cumpriu, concluiu e consumou. Isto é apenas uma parte do que Deus quer dizer quando ele fala sobre a lei sendo cumprida em Mateus. Então, Paulo, ele nos lembra que, de acordo com a lei, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre do vínculo da lei para com o seu marido. E em seguida ele afirma que vocês também morreram para a lei, que era nosso anterior marido, através do corpo de Cristo, para que pudessem ser legalmente casados com outro, aquele que ressuscitou dos mortos, para que dessemos frutos para Deus. E também lá em Filipenses capítulo 3, no verso 9, Paulo reafirma isto dizendo: e quero ser encontrado nele, não tendo uma justiça própria,
que vem de guardar a lei, mas uma que vem da fé em Cristo. Isto é, a justiça de Deus que é nossa através da fé em Cristo. Romanos capítulo 7, versos 5 e 6. Pois, quando nós estávamos na carne, as paixões pecaminosas que são expostas pela lei trabalhavam em nossos membros para trazer o fruto que é a morte. Mas agora nós somos livres das exigências da lei, morrendo para aquilo que estava sujeito. Então nós podemos estar servindo em novidade de espírito e não na velhice da letra da lei. Este é, então, um forte argumento de Paulo. Nós estamos mortos à lei, portanto, não se aplica a nós. Paulo reforça seu argumento sobre nossa morte, colocando um fim à lei, dizendo: uma vez que eu legalmente morri com Cristo, eu morri para a lei também, a fim de que Deus possa agora ser minha fonte de vida. Gálatas capítulo 2, verso 19. Outro argumento de Paulo contra a lei é que estas ordenanças foram canceladas. E nós podemos ler isso em Colossenses 2,14. Ele cancelou o conjunto de ordenanças escritos que eram contrárias, ordenanças aqui são regras antigas, né? Que eram contrárias e até em oposição a nós. Ele lançou fora, cravando-a na cruz. Obviamente, essas ordenanças são exigências da lei que Moisés escreveu. Então ele continua seu argumento no versos 16 e 17, dizendo: portanto, uma vez que os preceitos escritos foram cancelados, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Isto porque estas coisas são apenas uma sombra das coisas espirituais que estavam por vir e que chegou naquela era dos discípulos que estavam vivendo a transição dos pactos. E Paulo segue aqui. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares, essência, né, deste mundo, por que é que vocês, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetem às coisas terrenas, regras religiosas como não toque isto, não coma aquilo, ou não manuseie alguma outra coisa? Estas são apenas regras concernentes às coisas perecíveis, todas destinadas à destruição. Romanos 2, capítulo 20 ao 22, obviamente tais ordenanças humanas não podem ter valor para pessoas mortas. Outro argumento de Paulo contra manter a lei pelos crentes tem a ver com uma maldição. Será que pessoas estão em maldição por meter a mão na velha lei? Veja o argumento do apóstolo Paulo. Pois todos que dependem das obras da lei estão debaixo de uma maldição. Gálatas 3,10. Então não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. E por que a dependência da lei que foi dada por Deus nos coloca sob maldição? Por quê? Você já se perguntou? Já veio essa pergunta na sua mente? A resposta é: porque não somos capazes de cumprir isso. Nós não somos fortes o suficiente, meus queridos, para guardar a lei. Nem eles lá, que eram judeus, nem muito menos nós, que somos gentios. Jesus, ele tomou sobre si esta maldição ao ser crucificado e assim tirou dos judeus a obrigação de tentar manter a lei que os colocavam sob maldição. Olha só como é forte isso. Em Romanos capítulo 10, verso 4, diz: Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina que, porque o fim da lei é Cristo, resultando em justificação para todos que estão crendo, ou todos aqueles que creem. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, Cristo é o fim da lei.
E isto acontece pela nossa fé, que é um dom do próprio Deus. É o próprio Deus que nos dá essa fé. Eu quero só abrir um parênteses aqui, meus queridos. Na realidade, nós não estamos livres da velha lei. Quem se libertou da velha lei foram os judeus da transição dos pactos. Nós já nascemos dentro de um novo pacto, o qual a lei cerimonial levítica não opera mais. Estamos sob uma nova lei, a lei do Espírito. Então nascemos sobre outra lei. Esta nova lei é chamada a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 e o verso 2. E Paulo também nos ensina que a lei está sendo descartada na passagem de 2 de Coríntios 3, versos 7 ao 13. Ele fala sobre o ministério de condenação que foi gravada em letras, em pedras. Isto se faz referência aos 10 mandamentos que foram escritos em 2 tábuas, de pedras e de forma implícita toda a lei do Velho Testamento. Ele então nos fala que este ministério da condenação está sendo descartado. Pois se o que está sendo descartado teve glória, o que permanece é muito mais glorioso. 2 de Coríntios capítulo 3, verso 11. Esta palavra traduzida aqui por descartada, no grego é katargeu, que significa levar a nada, inútil, literal ou figurativamente, desempregado, inativo, inoperante, fazer cessar, por fim, eliminar, anular, abolir, cessar, desaparecer, ser eliminado, ser cortado de, separado de, dispensado de, livre de alguém. Então, o apóstolo Paulo, ele segue explicando que mesmo que este ministério da condenação tenha um tipo de glória, há uma glória ainda maior. Esta é a glória do Cristo ressuscitado, o Espírito eterno vivendo em nós. 1 de Coríntios 3,16, não sabeis vós que somos morada e habitação do Espírito Santo e que o próprio Deus habita em nós? Mais adiante, usando a analogia do véu, que Moisés colocou sobre sua face para esconder a glória que brilhou nela, ele fala sobre o véu que está cobrindo a mente dos judeus. Então, diz que este véu permanece sobre eles. Eles não podem ver claramente. O que eles não podem ver? Eles não podem ver que não está sendo revelado a eles que a velha aliança está descartada por Cristo. 2 de Coríntios 3,14. É através do remover do véu que lhes permite ver o que realmente está sendo descartado. É a velha aliança que é descartada em Cristo. Infelizmente, para muitos hoje, este véu ainda permanece no lugar. Esse tema é que aqueles que estão debaixo da lei estão sob escravidão. Esta servidão é tão grave que ele compara com ser um escravo. Na essência, ele diz que antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos escravizados debaixo dos princípios terrenos da lei, Gálatas 4:3, se referindo à transição dos pactos. Mas quando veio o tempo do cumprimento dos seus propósitos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para que ele pudesse libertar por meio do pagamento de resgate aqueles que estavam sob a lei. Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, ele continua com este tema usando a alegoria de Agar, serva da esposa de Abraão, com quem ele teve um filho. E seu filho Isaque, que nasceu da sua verdadeira esposa. Então são 2 filhos, 2 mulheres, 2 alianças. E ele começa dizendo: diga-me, vocês que desejam estar debaixo da lei, não entendem o que diz a lei? Gálatas capítulo 4, verso 21. Essas coisas contêm uma alegoria, pois essas mulheres representam 2 alianças.
Uma é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é o que nós vemos hoje no sistema religioso, né? Escravidão à lei, que é Agar. Agora, esse Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, pois ela é escrava da lei junto com os seus filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 24 ao 25. Então Paulo conclui esta explicação dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão da lei. Gálatas capítulo 5, verso 1. Uma leitura cuidadosa de toda a carta aos Gálatas deixa muito esclarecido que Deus tem algo muito melhor em mente para nós do que tentar praticar a lei. Pois vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Apenas não usem a liberdade como uma oportunidade para satisfazer a carne, mas através do amor sirvam uns aos outros. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 13 e verso 14. E Paulo ele segue nos ensinando que a lei foi uma espécie de tutor ou professor, e o seu propósito foi conduzir os judeus daquela era a Cristo, e por Cristo serem justificados. Por isso Paulo escreveu aos irmãos judeus e aos gentios que estavam passando para uma nova aliança de superiores promessas. Assim a lei tornou-se nosso tutor para nos levar a Cristo, para que possamos ser considerados justos através da fé. Mas agora que a fé veio, nós não estamos mais sob um tutor, que era a lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 24, 25 e 26. Então, não somos submetidos a leis cerimoniais e regulamentos da lei velha, que é o antigo pacto, pois temos em nosso espírito a lei do Espírito. Paulo traz um raciocínio aqui acerca do sacerdócio, do novo sacerdócio. Ele nos lembra de que o sacerdócio de Arão foi estabelecido por meio da lei de Moisés. Então ele nos mostra que hoje Jesus é sumo sacerdote semelhante a Melquisedeque. Ele então argumenta que ter um novo sacerdote de uma tribo que não é descendente de Levi requer uma mudança da lei. Ele diz: pois quando o sacerdócio é mudado, é necessário que também haja mudança de lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. E ele continua dizendo que o juramento de Deus, pelo qual ele jurou fazer Jesus um sacerdote, anula a antiga lei da qual procedeu o sacerdócio de Arão. Por isso, abençoado, você não deve e não pode voltar à antiga lei, tentando ser justificado por ela. Se o seu líder tenta induzir você a cumprir apenas um rudimento, um só rudimento da lei velha, ele está conduzindo você à escravidão outra vez. E com isso também trazendo sobre si maldição. Então, tudo que está inserido na lei velha, você precisa se afastar, pois a lei do Espírito, Deus já as escreveu na nossa mente, no nosso espírito. Pois neste pronunciamento do versículo 7 e o versículo 17 de Hebreus, que há uma anulação do mandamento anterior, Hebreus 7, 18. Se, portanto, nós estamos realmente em Cristo, o sumo sacerdote, nós deveríamos também aceitar o fato de que a antiga lei foi anulada, para dar lugar a ele. Ele quem? Ao sumo sacerdote, o Cristo. Agora, meus queridos, você deve perceber aqui que não pode simplesmente mudar uma parte da lei. Por quê? Porque isso é um documento completo.
A lei é um documento completo e deve ser aceito ou rejeitado como um todo. Ou você aceita ele todo, ou você rejeita ele todo. Não pode ficar com os dois. Veja só o que Paulo diz. Agora eu declaro que todos os que recebem a circuncisão estão sob a obrigação de praticar toda a lei. Gálatas 5:3. Ou seja, se você decide manter uma parte da lei, você é obrigado a manter tudo. Tudo que os judeus não puderam fazer. Por exemplo, se você pensa que deve guardar o sábado, de acordo com a lei de Moisés, então você não pode usar roupas com 2 tipos diferentes de tecido, entrelaçados, como lã e linho, algodão e poliéster. Deuteronômio capítulo 22, verso 11. Portanto, se você quer Cristo como o seu sumo sacerdote, você não pode tentar manter parte ou todas as leis e mandamentos associados ao sacerdócio levítico ao mesmo tempo. O escritor aos Hebreus reforça seu argumento salientando que a nova aliança, que é o segundo contrato, foi feita com Deus fazendo um juramento. A lei, a primeira aliança, o primeiro contrato, não envolveu Deus fazendo um juramento, mas o fato de que ele fez um juramento mostra a seriedade e importância do segundo contrato. Ele, o próprio Deus, a chama de fraca e ineficaz, porque foi incapaz de fazer alguém perfeito. Versículo 19. O apóstolo Paulo ele nos ajuda a entender a razão da lei ser tão fraca. É porque ela depende de esforços humanos, como força de vontade, determinação, dedicação, seriedade, desejo, etc. Em Romanos capítulo 8, verso 3, lemos: porque a lei foi ineficaz, sendo fraca, porque ela depende de esforços da carne. É o que você vê hoje, né? As pessoas tentando trazer para si rudimentos da lei que você faz na sua carne, né? Como ablusões cerimoniais de purificação por águas, jejuns, dízimos, festa das primícias e por aí vai. Então, meus queridos, o conjunto de leis que Deus escreveu sobre a pedra foi ineficaz, porque dependia dos esforços humanos. Agora Deus prestou um juramento solene para eliminar a velha ineficaz aliança e trazer uma nova aliança. Essa aliança está sendo escrita em nossos corações pelo Espírito. Um outro argumento que o escritor de Hebreus apresenta é que a lei da antiga aliança, juntamente com seus rituais e sacrifícios, não satisfaziam a Deus. Por dizer, primeiro, sacrifícios e ofertas não satisfazem tuas verdadeiras intenções e nem mesmo tens prazer neles, que são coisas oferecidas de acordo com a lei, e então diz: olhe, aqui estou para fazer a tua vontade. Assim ele elimina o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus capítulo 10, verso 8 e 9. Então Cristo eliminou, ou seja, aboliu a lei nele mesmo, a fim de estabelecer a verdadeira justiça em nós através da ação da sua própria vida. E lendo o Novo Testamento, nós vemos que nem todos os judeus convertidos tinham o entendimento de Paulo, o qual veio diretamente por Cristo, né? As palavras inefáveis que ele recebeu do próprio Cristo, Gálatas 1:12. E que alguns deles, né, continuavam a aderir à lei. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele repreendeu Pedro por se retirar e não comer com os gentios crentes. E ele disse ainda: se você, sendo um judeu, vive com os gentios e não com os judeus, Gálatas 2,14, o que Paulo está querendo dizer com isso? Pedro não vive como um judeu, mas em vez disso, vive como um gentil. Significa que em algum nível ele tinha parado de aderir estritamente à lei velha. Quando Pedro e os demais judeus que com ele se retiraram, traíam suas convicções
ou agiram com hipocrisia. Está lá em Gálatas capítulo 2, verso 13. Isso só pode significar que eles já tinham uma genuína convicção formada que era contrária à lei, que proibia comer com os gentios. Logicamente, essa convicção era que não seria mais necessário que eles guardassem a lei, essa lei. Mas quando chegava alguns da parte de Tiago, que ainda estavam presos às tradições religiosas, seus sensos críticos, educação e o medo dos homens os levaram a trair o que eles realmente pensavam e a agir de forma hipócrita. Por quê? Porque em Cristo não pode haver judeu nem grego. Gálatas 3, verso 28. Em outras palavras, não há mais duas categorias separadas. Isso não existe mais. Esse muro caiu. Eles foram feitos um. Efésios capítulo 2, verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo quebrado a barreira de separação entre eles, tendo destruído o motivo de inimizade em seu corpo físico através da sua morte. Como que ele fez isso? Desativando a lei, constituída de mandamentos e decretos, para que ele pudesse criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo assim a paz. Efésios capítulo 2, verso 15. É importante salientar, meus queridos, a palavra desativar nesse versículo é kataergio, no grego, que significa tornar ocioso, desempregado, inativo, inoperante. Fazer com que uma pessoa ou coisa não tenha mais eficácia. Privar de força, influência, poder, fazer cessar, por fim, eliminar, anular, abolir, cessar, desaparecer, ser eliminado, ser cortado de, separado de, dispensado de, livre de alguém, terminar toda a relação com alguém. Então, meus queridos, à luz dessas escrituras, é impossível que ainda existam duas categorias de crentes. Uma que é livre para não guardar a lei e outra que ainda deve fazê-lo. Embora o apóstolo Paulo tenha recebido a revelação diretamente do Senhor, parece que existem outros irmãos que foram envolvidos na vida da igreja primitiva que pareciam não ter esta revelação. E um desses irmãos que se destaca é Tiago. Este Tiago não foi um dos apóstolos. O Tiago, que foi escolhido por Jesus, morreu no início da história da igreja. Este outro Tiago foi um dos irmãos de Jesus que assumiu uma posição de preeminência entre os crentes após a morte e ressurreição de Jesus. Em alguns casos de diferentes cristãos primitivos voltando à prática da lei, encontramos este Tiago por trás disso. Quando Pedro recusou e parou de comer com os gentios, foi porque certos irmãos chegaram da parte de Tiago, Gálatas capítulo 2, verso 12. Quando Paulo e outros vieram a Jerusalém para resolver a questão de saber se os gentios precisavam guardar ou não a lei, parecia bem claro para Pedro que eles não eram obrigados a fazê-lo. Nós lemos este relato em Atos capítulo 15, onde ele dizia para eles o que Deus tinha lhe mostrado sobre os gentios e como Deus agia para com eles a respeito da fé e salvação. Mas então Tiago entrou em cena. Parecia que ele simplesmente não podia suportar que os gentios saíssem assim sem guardar nenhuma lei. Portanto, ele sentiu a necessidade de escolher 4 pequenas leis para que eles aguardassem. E ele admite que esta era a sua própria ideia, dizendo que, portanto, meu julgamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 19. Então ele vai para a lista dos seus 4 dogmas. E parece que Paulo e os outros concordaram com essas pequenas regras, porque não era um fardo pesado.
estando longe de ser tão pesado como tentar guardar toda a Torá, toda a lei levítica. Então eles foram unânimes, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 25, e concordaram com sua sugestão. Porém, mais tarde, eles disseram, na verdade, pareceu ser bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo algum. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28. Eles devem ter dito meramente que tinham paz sobre a questão de não impor maior encargo sobre os gentios. Note, meus queridos, que em nenhum lugar alguém diz que Deus falou com eles diretamente ou que foi ele quem ordenou que estes 4 dogmas fossem mantidos. A verdade é que foi Tiago quem inventou esta exigência. Embora esses irmãos insinuem que o Espírito Santo lhes confirmou esta conclusão, existem sérias dúvidas de que Deus a iniciou. Não pode ser verdade que Deus valorize estas 4 leis acima de todas as centenas ou mesmo milhares de outras contidas na Antiga Aliança, tais como não matar, mentir, cometer adultério, estuprar, cobiçar, roubar, etc. Então, comer uma galinha estrangulada seria pior que assassinar? É mais ofensivo para Deus que um adultério? Então, meus queridos, não há lógica convincente para explicar por que os gentios deveriam manter apenas essas 4 regras e não as demais, né? As outras milhares e milhares. Então, Tiago estava correto quando disse que era meu julgamento, versículo 19, né? Que eles deveriam manter essas 4 leis. Então, isso foi um julgamento do próprio Tiago. Além disso, 3 dessas 4 leis parece que dizem respeito ao que nós deveríamos ou não comer. Contudo, Cristo ensinou que não é o que entra na nossa boca que nos contamina, mas o que sai dela. Marcos capítulo 7, verso 15 e verso 16. E o que devemos concluir, meus queridos, é que Tiago, que parece ter ainda uma forte conexão com a lei cerimonial judaica, sugeriu isto, e como ele parecia ser influente e era um fardo leve, os outros concederam a esta exigência, a qual lhes dava um senso, né, um senso de paz espiritual, né, para não entrar em discussão. Né. Todavia, mais tarde, Paulo contradiz esta admoestação, pelo menos no que diz respeito à comida sacrificada aos ídolos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 8. E o próprio apóstolo Paulo nos ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas, capítulo 5, verso 9. O contexto desse versículo é Paulo nos ensinando que a lei não faz e não pode nos justificar. Um pouco de levedura ou um pouco de fermento significa guardar uma parte da lei. Isso é pisar o sangue da nova aliança. Isso é reduzir Cristo e o sacrifício da cruz em nada. Então, meus irmãos, resumindo aqui, tem maldição pegar alguns pontos da lei, como o sistema religioso hoje faz? Está pisando o sangue da nova aliança. Está trazendo o fermento para dentro da nova massa. Fico por aqui, seu irmão em Cristo, Orlando. Graça e paz.